Fala galera, bom dia. Estou aqui para gravar mais quarto dia, né, do nosso desafio de leitura diária, 365 dias. Que bom que você está aqui comigo. Espero que você seja edificado através desse vídeo. Não deixe de dar um like, de compartilhar e de me seguir também, tá bom? Vamos começar. Lembrando que eu estou lendo a Bíblia na nova tradução na linguagem de hoje e começando a partir do capítulo 12 de Gênesis. Deus disse a Abrão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. E quando chegaram em Canaã, Abrão atravessou o país até que chegou a Siquém, um lugar santo onde fica a árvore sagrada de Moré, e naquele tempo os cananeus viviam nessa região. E ali o Senhor apareceu a Abraão e disse: eu vou dar esta terra aos seus descendentes. Naquele lugar, Abrão construiu um altar a Deus, o Senhor, pois ali o Senhor havia aparecido a ele. Depois disso, Abrão foi para a terra, região montanhosa que fica a leste da cidade de Betel, e ali armou o seu acampamento. Betel ficava a oeste no acampamento, e a cidade de Ai ficava a leste. E também neste lugar, Abrão construiu um altar e adorou o Senhor. E dali ele foi andando de um lugar para outro, sempre na direção sul da terra de Canaã. Naquele tempo, houve em Canaã uma fome tão grande que Abraão foi morar por algum tempo no Egito. E quando ia chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã. Assim, por sua causa, eles me deixarão viver e me tratarão bem. Quando Abrão chegou ao Egito, os egípcios viram que Sarai, a sua mulher, era de fato muito bonita. E alguns altos funcionários do rei do Egito também a viram e contaram a ele como era linda aquela mulher. Por isso, ela foi levada para o palácio do rei. Por causa dela, o rei tratou bem Abrão e lhe deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Mas, por causa de Sarai, o Senhor Deus castigou o rei e a sua família com doenças horríveis. Por isso o rei mandou chamar Abrão e perguntou: por que você me fez uma coisa dessas? Por que não me disse que ela era sua mulher? Você disse que ela era sua irmã e por isso eu casei com ela. Portanto, aqui está a sua mulher. Sai daqui com ela. Então o rei deu ordens. Os seus guardas levaram Abrão para fora do Egito, junto com a sua mulher e todas as coisas que eram dele. Capítulo 13. Abrão saiu do Egito com sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Abrão era muito rico, tinha gado, prata e ouro. Ele foi a um lugar para outro até chegar à cidade de Betel e dali foi para o lugar que fica entre Betel e Ai, onde já havia acampado antes. E Abrão chegou ao altar que ele havia construído e adorou a Deus o Senhor. Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo, os cananeus e os perizeus ainda estavam vivendo ali. E um dia Abrão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar.
Escolha. A terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o Vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. O vale era assim, antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e foi na direção leste, e assim os dois separaram. Abrão ficou com a terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades do vale. E Ló foi acampando até chegar a Sodoma, onde vivia uma gente má que cometia pecados horríveis contra o Senhor. Depois que Ló foi embora, o Senhor Deus disse a Abrão: de onde você está, olhe bem para o norte e para o sul, para o leste e para o oeste. Eu vou dar a você e aos seus descendentes para sempre toda a terra que você está vendo. Farei com que os seus descendentes sejam tantos que o pó da terra, assim como ninguém pode contar os grãozinhos de pó, assim também não será possível contar os seus descendentes. Agora vá e ande por toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, pois eu a darei a você. E assim Abrão desarmou o seu acampamento e foi morar perto das árvores sagradas de Mamre, na cidade de Hebrom. E ali Abrão construiu um altar para Deus, o Senhor. Nesse tempo, Anrafel era rei de Sinar, Arioque era rei de Elazar, Kedorlaomer era rei de Elão e Tidal era rei de Goim. Esses quatro fizeram guerra contra os seguintes reis: Bera de Sodoma, Birza de Gomorra, Sinabe de Adimá, Semeber de Zeboim, e contra o rei de Bela, cidade que também se chama Zoar. Esses 5 reis juntaram os seus exércitos do Vale de Sidim, onde fica o Mar Morto. O rei Kedorlaomer os havia dominado por 12 anos, mas no 13º eles se revoltaram contra ele. No 14º ano, Kedorlaomer e seus aliados derrotaram os Refaíns em Asterote Carnaim, os Zuzins em Anã, os Emins em Safé-Quiriataim e os Urreus nas montanhas de Seir, perseguindo-os até El-Parã, onde começa o deserto. Depois voltaram até Cádiz, que naquele tempo se chamava Emispate, e eles arrasaram a terra dos Amalequitas e derrotaram os amorreus que viviam em Azarazão Tamar. Então os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela saíram com os seus exércitos para o vale de Sidim a fim de lutar contra os reis Elão, de Goim, de Sinar e de Eleazar. Eram 4 reis contra 5. Acontece que o vale de Sidim era cheio de buracos e em que havia um piche, e quando tentaram fugir da batalha, os reis de Sodoma e Gomorra caíram nesses buracos, mas os outros reis fugiram para a montanha. Os 4 reis pegaram todo o seu mantimento e os objetos de valor que havia em Sodoma e em Gomorra e foram embora. Ló, o sobrinho de Abrão, vivia em Sodoma e por isso também foi levado como prisioneiro, e levaram também tudo o que era dele. Mas um homem escapou e foi contar tudo a Abrão, o hebreu, que morava perto das árvores sagradas que pertenciam a Mamre, o amorreu. Mamre e os seus irmãos Escol e Aner eram aliados de Abrão, e quando Abrão ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens, treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo, e Abrão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Ali, Abrão dividiu os seus homens em 2 grupos, atacou os inimigos de noite e os derrotou. Ele continuou a persegui-los até Alba, que fica ao norte da cidade de Damasco, e trouxe de volta tudo que os seus inimigos haviam levado. Abrão trouxe também o seu sobrinho Ló e tudo o que era dele, e também as suas mulheres e o resto da sua gente.
Depois que havia derrotado Quedorlaomer e os outros reis, Abrão estava voltando para casa quando o rei de Sodoma foi encontrar-se com ele no vale de Safé, também chamado de Vale do Rei. E Melquisedeque, que era rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Depois o rei de Sodoma disse a Abrão: Fique com as coisas e me devolva somente as pessoas. Mas Abrão respondeu: Eu levanto a mão diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra, e juro que não ficarei com nada do que é seu, nem um fio de linha ou uma tira de sandália. Assim você nunca poderá dizer: Eu fiz com que Abrão ficasse rico. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram. Mas os meus aliados Aner, Escol e Mamre podem ficar com a parte deles. Depois disso, capítulo 15. Depois disso, Abrão teve uma visão, e nela o Senhor lhe disse: Abrão, não tenha medo, eu os protegerei de todo perigo e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Ó Senhor meu Deus, de que vale a tua recompensa se eu continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me daste filhos, e por isso um dos meus empregados, nascido da minha casa, será o meu herdeiro. Então o Senhor falou de novo e disse: O seu filho, seu próprio filho, será seu herdeiro, e não o seu empregado Eliezer. Aí o Senhor levou Abrão para fora e disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, e se puder, pois bem, será esse o número dos seus descendentes. Abrão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. O Senhor disse também: Eu sou Deus, o Senhor. Eu os tirei da Babilônia, da terra, da cidade de Ur, a fim de lhe dar esta terra para ser sua propriedade. Ó Senhor meu Deus, disse Abrão, como posso ter certeza de que esta terra será minha? E o Senhor respondeu: Traga para mim uma vaca, uma cabra, uma ovelha, todas de 3 anos, e também uma rolinha e um pombo. Abrão levou os animais para o Senhor, cortou-os pelo meio e colocou as metades uma em frente à outra em 2 fileiras, porém as aves ele não cortou. Então os urubus começaram a descer sobre os animais mortos, mas Abrão os enxotava. E quando começou a anoitecer, Abrão caiu num sono profundo. De repente ficou com medo, e o pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse: Fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro, ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos, mas eu castigarei a nação que os escravizar, e os seus descendentes Abraão sairão livres, levando muita riqueza. Você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com os seus descendentes no mundo dos mortos. Depois de 4 gerações, os seus descendentes voltarão para cá, pois eu não expulsarei os amorreus até que eles se tornem muito maus, que mereçam ser castigados. A noite caiu e veio a escuridão. De repente apareceu um braseiro que soltava fumaça e uma tocha de fogo, e o braseiro e a tocha passaram pelo meio dos animais partidos, e nessa mesma ocasião o Senhor Deus fez uma aliança com Abrão, e dele disse: Prometo dar aos seus descendentes esta terra, desde a fronteira com o Egito até o rio Eufrates, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Perizeus, dos Querfaíns, incluindo as terras dos Queneus, dos Quenezeus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada pela vida, obrigada pela tua palavra, obrigada pela minha vida, pela minha família
e pela vida de cada um que está vendo esse vídeo, que essas pessoas possam ser edificadas através desta leitura, assim como eu. Obrigada pela sua palavra que é viva, que é eterna, que fala conosco todos os dias. Pai, nos ensina através dessa palavra a termos uma fé inabalável, a sermos, ó Deus, obedientes ao Senhor como Abraão foi, a adorar a Ti, Senhor, sempre. Obrigada, Senhor, porque Abraão era um homem adorador, que, ó Deus, estava sempre disposto a Te servir e a Te adorar, ó Deus, que possamos ser como Abraão, ó Deus, mas não nos deixe sermos tentados, ó Deus, a confiar, ó Deus, na nossa própria força, mas que possamos ir além de Abraão, confiar que o Senhor é maior do que tudo. O Senhor é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pai, que o Senhor nos abençoe, ó Deus, que as suas bênçãos nos sigam, assim como seguiu Abraão e a sua descendência, que o Senhor possa revelar os teus sonhos, os seus projetos, as suas bênçãos para nós, assim como o Senhor revelava a Abraão, e que possamos confiar em Ti somente. Cuida, fica conosco, abençoe esse dia, que possamos, Senhor, revelar o Teu amor e a Sua graça através de tudo que fizermos e falarmos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu digo, dê o seu like, compartilhe com alguém e não deixe de me seguir no canal. Beijos e até a próxima.